O Santuário de Fátima está a viver o ano pastoral 2024-2025 com o tema Peregrinos de Esperança e convidou os hoteleiros e responsáveis de casas religiosas que acolhem peregrinos para apresentar os seus números de 2024. Neste encontro, a 46ª edição, o Santuário Mariano divulgou as estatísticas de peregrinos e contas do ano passado, números ainda provisórios, mas próximos dos finais, com um saldo positivo de 2,5 milhões de euros. Este tipo de resultado positivo para o Santuário ajuda o Santuário também a responder da melhor forma ao acolhimento de peregrinos. Mas chama a atenção também que aquilo que aparece como despesa na área das depreciações significa que é dinheiro que o Santuário é convidado a investir precisamente na conservação daquilo que são os seus espaços e as suas estruturas. Como qualquer atividade humana, precisa de meios económicos. O que interessa é saber como é que se conseguem esses meios, e aqui é sobretudo, como as contas mostram, pelos donativos, pela generosidade dos peregrinos que aqui vêm, e também em que é que se gastam e como se gastam. O Santuário de Fátima apresentou na síntese económico-financeira de 2024 rendimentos de 24,42 milhões de euros e gastos de 21,84 milhões de euros. Destaca-se a renovação do sistema de som do recinto de oração, um investimento de cerca de 1 milhão de euros. Obviamente é mais tranquilizador ter um saldo positivo, e um saldo positivo significativo, e dá-nos também a possibilidade de expandir e ter outras ações mais criativas em relação aos investimentos do que se o saldo for mais reduzido. Dei o exemplo que era um caso necessário do investimento na renovação completa do sistema de som, porque é algo fundamental e, obviamente, estes resultados dão-nos uma tranquilidade muito maior para poder avançar com este projeto e também nos permitem procurar uma resposta melhor e mais eficaz do que se tivéssemos um resultado não tão positivo. O Santuário de Fátima apresentou gastos com pessoal de 7,12 milhões de euros, depreciações e amortizações de 4,37 milhões de euros e fornecedores e serviços externos de 3,90 milhões de euros. Os gastos de cerca de 21 milhões de euros, obviamente, são despesas grandes, pesadas, também para uma instituição como o Santuário, mas eu diria que a parte que nós nos exige uma maior vigilância são os gastos fixos, porque temos alguns gastos que têm que ver com variações, por exemplo, de preços de energia, que ora sobem, ora descem. A preocupação maior neste momento tem que ver com aquilo que são gastos fixos, que são as depreciações e, que têm o peso relativo e, sobretudo, os gastos com o pessoal que, mercê quer destes aumentos sucessivos do ordenado mínimo nacional, quer depois da consequência que isso tem, porque nós não podemos simplesmente aumentar um ordenado mínimo, mas por justiça, em cascata, ir aumentando também os outros vencimentos. Naturalmente que a despesa com aqueles que servem ao Santuário é a maior, mas não é só isso. O Santuário tem também acode a muitas situações, e uma boa parte também daquilo que recebe é para redistribuir, sobretudo para aqueles que mais precisam e por situações de carência humana. Os números de 2024 revelaram mais rendimentos, mas também mais despesa no Santuário de Fátima em relação ao ano anterior de 2023, quando receberam a Jornada Mundial da Juventude e o Papa Francisco. Nessa altura tiveram rendimentos de 21,75 milhões de euros e 21,71 milhões de euros em gastos. Nós não tínhamos expectativa de que houvesse um aumento significativo de rendimentos com a Jornada Mundial da Juventude. Não deixámos de investir na Jornada Mundial porque entendemos que este é um investimento para o futuro, que muitos dos jovens que vieram, que fizeram uma feliz experiência aqui, hão de voltar e têm voltado alguns deles. Este ano, o aumento dos peregrinos de outro tipo, de outra tipologia, havendo um aumento, obviamente tínhamos a expectativa do aumento de receitas, que efetivamente se verificou. E foram as estatísticas da afluência de peregrinos que o Santuário de Fátima apresentou também
No 46º Encontro com Hoteleiros e Responsáveis de Casas Religiosas, estiveram mais de 6 milhões de pessoas na Cova da Iria em 2024, um ano comum. O santuário não recebeu uma visita papal e não assinalou aniversários redondos relativos às aparições. Não acolheu iniciativas de vulto motivadas pelo calendário da Igreja. Mas será que podemos olhar para 2024 e dizer que foi um ano comum? É difícil fazer uso dessa expressão perante a intensa atividade que envolve o Santuário de Fátima, de janeiro a dezembro, com as largas centenas de iniciativas que acolhe e com os milhares de peregrinos que afluem ao conjunto dos seus espaços, das basílicas às capelas, passando pelos espaços culturais e os de âmbito social e solidário. Como diz o Sr. Reitor hoje, Fátima continua a ser uma meta de peregrinação e isso é bom, e também os números dizem do interesse das pessoas por esta peregrinação. O Santuário da Cova da Iria acolheu 6,2 milhões de fiéis em 2024. O critério de registro anual de peregrinos é a participação em pelo menos uma celebração. São menos pessoas em relação ao ano anterior. O efeito Jornada Mundial da Juventude e a visita do Papa Francisco a Fátima, em 2023, ajudou a receberem 6,8 milhões. Os grupos de peregrinos organizados também aumentaram. Inscreveram-se nos serviços do santuário 5.231 grupos de 88 países, 4.018 estrangeiros e 1.213 grupos portugueses. Os continentes mais representados são a Europa, com 54% dos grupos, lidera a Espanha. Da América vieram 27%, com os Estados Unidos da América no pódio, e da Ásia chegaram 17% dos grupos de peregrinos. Os primeiros são filipinos. Ao Santuário Mariano da Cova da Iria chegaram peregrinações organizadas de 3 novos países, o Bahrein, Belize e Montenegro. De Portugal, registaram-se 1.213 peregrinações, com destaque para as dioceses de Lisboa, Porto e Braga. É evidente que o que nós temos este ano não é muito diferente da situação do ano passado, exceto a situação de que os gastos também foram, o ano passado, muito acima daquilo que é normal. Portanto, eu não faço contas disso. Faço contas daquilo que foi este ano. Acho que foi um ano muito bom, sendo um ano normal, foi um ano muito bom da corrência de peregrinos e daquilo que interessa para os objetivos que tem este santuário. O número de celebrações também aumentou em 2024. Realizaram-se 10.813, mais 1.256 do que em 2023. E nas visitas aos espaços museológicos destacam-se a Casa dos Santos Francisco e Jacinta Marto, a Casa da Lúcia e o Museu. O Santuário de Fátima destacou ainda a importância do Centro de Escuta Lúcia de Jesus, com 1.903 atendimentos, 1.358 mulheres e 545 homens, com uma faixa etária predominante dos 45 aos 60 anos. Este não é e nunca será um lugar comum. E o que marca os seus dias nada tem de vulgar. É um lugar especial, num tempo de instabilidade e incerteza, é refúgio de paz numa conjuntura de guerra, espaço de encontro num mundo dividido, silêncio e tranquilidade num contexto de ruído, fonte de esperança num ambiente de desespero e de angústia. Nada é comum em Fátima. E é assim desde as suas origens, como vimos agora. Por isso, os peregrinos vêm. E vêm em grande número, como poderemos ver mais adiante. Vêm de perto e de longe, sozinhos e em grupo, para tomar parte das celebrações ou tão só acender uma velinha, como muitos dizem. Vêm ao encontro de si mesmos, da sua interioridade, do que se evade na voragem dos dias. Vêm em busca de paz, vêm pedir paz. Os participantes, hoteleiros e responsáveis de casas religiosas, autoridades políticas e civis, do setor do turismo e das forças de segurança ouviram também a Conferência Lúcia de Jesus, de Fátima para o Mundo,
nos 20 anos da morte da irmã Lúcia, que faleceu no dia 13 de fevereiro de 2005, apresentada pela investigadora Sónia Vazão, do Departamento de Estudos do Santuário de Fátima.